Boa tarde, nono ano. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje na nossa aula de História, dia 12/8/2021. Nós vamos iniciar o capítulo 7, né? A Segunda Guerra Mundial. Entender, investigar os motivos, né? Que levaram a esse conflito, as consequências imediatas e longo prazo dessa Segunda Guerra Mundial. Hoje nós vamos fazer a leitura, né, da página 103 e 104, né, e vamos entender melhor por que tantas pessoas, né, seguiram e lutaram por essas ideias do narcisismo, que era do Hitler. E vamos fazer a resolução, né, das atividades da página 111, questão 1, 2. Questão 1 e a 2 do livro. Foi a Primeira Guerra Mundial, dos motivos, né? Aí, por que a Primeira Guerra Mundial foi a consequência da Segunda Guerra Mundial? Porque na Primeira Guerra Mundial eles fizeram um tratado, que foi um tratado de paz, mas muitos países, né, que estavam com esse tratado não estavam seguindo as regras, e foi daí que, a partir daí, que começa a Segunda Guerra, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa, né, que durante muito tempo foi o centro político-econômico, viu os americanos passarem a ocupar o espaço antes dominado pelos países imperialistas europeus. O mundo estava vivenciando uma nova realidade. Como na década de 1920, a crise esteve sempre presente, abriu-se espaço para novas ideologias de direita e de esquerda se propagarem. Entre essas ideologias estavam o fascismo, o narcisismo e o socialismo. Nós sabemos que narcisismo e fascismo é um dos mais defensores, né, do governo do capitalismo, né? A Liga das Nações, que tinha por objetivo restaurar a paz no mundo e impedir que uma nova guerra viesse a acontecer, não foi capaz de frear o impacto da Alemanha e da Itália. As imposições do Tratado de Versalhes ajudaram a esquentar o ânimo de Hitler e Mussolini na Itália, do Hitler e do Mussolini na Itália. O Hitler, né, e se juntou, né, com a Itália, com a Alemanha, a Itália, alguns países se juntaram e estavam criando tecnologias como armas, né, a China, e nisso daí eles já estavam se preparando, eles já sabiam que isso poderia acontecer por causa desse Tratado de Versalhes, que não estava acontecendo, né? A crise de 1929 foi marcante para que o partido narcisista ocupasse o poder na Alemanha, inicialmente um processo de conquista dos países vizinhos na tentativa de construir o Terceiro Reich, que na concepção narcisista seria um império que duraria 1000 anos. Eu vou mandar um vídeo para vocês falando sobre os impactos que aconteceram pós-guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos e um dia, né? Nós já sabemos, e também sabemos que essa Segunda Guerra Mundial ela matou milhões de judeus, de pessoas, né? Como nós já sabemos. É oportuno afirmar que os narcisistas e os fascistas foram vistos por muitos europeus e até americanos como os guardiões do capitalismo no mundo. Por isso, boa parte da burguesia apoiava intervenções e seria
interessante entendermos também que quando os países capitalistas envolvidos no conflito perceberam que existia um mal maior que o comunismo, no caso, o nazismo, não tiveram o menor pudor em se aliar ao URSS comunista contra o nazifascismo, né? Essa rivalidade política fez com que muitos historiadores considerassem a Segunda Guerra Mundial como uma luta travada entre os regimes democráticos e os regimes totalitários. Mas não podemos esquecer que a União Soviética vivia sob o regime ditatorial imposto por Stalin, ou seja, não era uma nação democrática. O expansionismo fascista. Como já vimos em capítulo anterior, após a Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha havia sido considerada a única culpada pelo conflito, tendo de pagar uma pesada indenização e restringir drasticamente seu exército apenas a 100 mil homens, sem a possibilidade de fabricar armas. Entretanto, Hitler, ao assumir o controle do país em 1933, iniciou nos bastidores um processo acelerado de fabricação de armas e formações oficiais. Em 1936, ele transformou a Alemanha em uma das maiores potências militares da Europa. O projeto imperialista de Hitler levou a uma corrida armamentista, transformando o país em uma grande potência militar. Projeto fundamental no nacionalismo, no arianismo e no anticomunismo. Hitler, após ter conseguido o poder político sem o apoio da maioria dos alemães, iniciou uma campanha publicitária liderada por Joseph Goebbels, que o levaria a ser adorado por boa parte dos alemães, convencendo a população de que ele realmente seria o salvador da pátria. A situação era complicada para quem não abraçasse o regime nazista, pois as divisões de assalto AS, as divisões de segurança SS, ambas milícias do partido, e o Gestapo, Polícia Secreta do Estado, estavam atuando livremente. Em decorrência disso, milhares de pessoas desapareceram em campos de concentração para fugir do nazismo. As pessoas imigraram para países como Inglaterra e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Itália e o Japão iniciaram seu expansionismo. Os japoneses conquistaram em 1931 o norte da China, mais especificamente a região de Manchúria, e Mussolini, denominado em 1935 a região Abissínia, atual Etiópia, no continente africano. É interessante salientar que a França e a Inglaterra, os Estados Unidos e a própria Rússia estavam resolvendo seus conflitos, seus problemas internos. Inicia pouco se preocuparam com o governo da ditadura fascista. O fato do regime fascista ser anticomunista fez com que a Alemanha e o Japão se aproximassem e firmassem um acordo em 1936 chamado Pacto Anticomunista. Esse pacto seria o precursor do Pacto Tripartite, assinado em setembro de 1941, e que também contou com a participação da Itália fascista, formando um laço entre as nações Eixo Roma-Berlim-Tóquio. À véspera de 1938, Hitler começou a colocar em prática a Anschluss, ou seja, seu projeto de construção do Terceiro Reich, anexo ao território que, segundo ele, pertencia à Alemanha por direito. Adepto às concepções pan-germanistas, Hitler afirmava que era vital essa anexão. Segundo o ditador, a Alemanha só prosperaria se todos os germânicos estivessem unidos. O primeiro país a ser anexado foi a Áustria, em março de 1938. Entretanto, para surpresa de todos,
não havia resistência das tropas alemãs, como Hitler tinha necessidade estratégica de conquistar outros territórios fronteiriços. A próxima vítima foi a Tchecoslováquia. Segundo seu plano, partiu para a região do Sudeste, afirmando que a população alemã era, por isso, deveria ser anexada à Alemanha. A reação internacional foi muito forte, principalmente da França e da Inglaterra. Mussolini intermediou a Conferência de Munique em 1938, ficando decidido que a Alemanha poderia ocupar a região do Sudeste, renunciando seus interesses pela Tchecoslováquia. Percebendo o receio de uma guerra por parte da França e da Inglaterra, Hitler descumpre o acordo assinado e ocupa militarmente a Tchecoslováquia. O mundo ficou atônito diante da situação, pois a Segunda Guerra Mundial estava prestes a acontecer. Hitler estava consciente de que deveria evitar o conflito nos dois frontes, como ocorreu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Por isso, nos bastidores, fez um acordo secreto com Stalin. Nesse acordo, Hitler explica seu interesse pela Polônia e oferece a parte oriental para Stalin, evitando o conflito entre os dois países e, consequentemente, selando a paz entre os dois líderes. Este acordo ficou conhecido como Pacto Germano-Soviético, Pacto de Não Agressão. Na manhã de 23 de agosto de 1939, a Europa acordou estarrecida diante da façanha de Hitler. O caminho estava aberto para a guerra. É interessante salientar que Hitler e Stalin sabiam que a paz obtida com esse tratado era apenas temporária, porém naquele momento era de interesse de duas nações. A Alemanha não teria outro conflito com que se preocupar e poderia se dedicar ao ataque exclusivo à França e à Inglaterra. E a União Soviética ganharia também e se prepararia para defender seu território de um futuro ataque nazista. Bom, gente, nós iniciamos aqui, vimos quais países estavam do lado e como começou a Segunda Guerra Mundial, né? Os motivos, como o Hitler se preparou bem militarmente para tomar essas partes territoriais e iniciar a Segunda Guerra, né? Foi vários tratados e todos eles o Hitler estava confiante de poder, né? E quase todos quebrou quase todos eles. E foi aí que se inicia, né, a Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha cruza as fronteiras da Polônia, dando início a um dos maiores conflitos da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que vitimou aproximadamente 50 milhões de pessoas. No dia 3 de setembro, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, marcando oficialmente o conflito. Enquanto isso, as tropas japonesas conquistaram a China, partindo para a conquista da Oceania e na Ásia. A Alemanha utilizou Blitzkrieg, ou guerra relâmpago, para destruir a Polônia. Blitzkrieg era um ataque simultâneo ao inimigo, ou seja, por parte pela terra, pelo ar e pela água. O nível operacional dessa batalha consistia em utilizar forças móveis em ataques rápidos de surpresa, com o intuito de evitar que a força inimiga tivesse tempo de organizar a defesa. Como exemplo, podemos criar o ataque aos aviões poloneses, que foram destruídos antes mesmo de chegarem de decolarem. O primeiro objetivo de Hitler era desmoralizar o inimigo e desorganizar suas forças. A partir dessa estratégia e da rapidez da conquista alemã, criou-se o mito da invencibilidade do exército alemão. Em 1941, foi oficialmente selado o acordo entre a Alemanha, Itália e Japão, formando o eixo.
Bom, eu vou pedir para vocês dar outra leitura nessas duas páginas e resolver a questão 1 e 2 do livro, certo? Essa foi nossa aula, até a próxima.